Então, gente, por conta do Dia dos Pais, né? Hoje a gente está encerrando aí a nossa série de mensagens, Paternidade Redimida. Nem todos são pais, mas todos tiveram pai. Ou não tiveram pai, e isso também é um problema, que também é importante a gente colocar diante de Deus, né? Eu tenho falado que esse tema, para muitos, é um gatilho doloroso. A gente não tem a pretensão aqui de fazer uma terapia, de resolver numa palestra, né, numa reflexão, anos de trauma, mas a gente está colocando essa temática para ser refletida, na compreensão e na crença de que o espaço aqui de comunidade, que se reúne em volta da palavra para ler a Bíblia juntos, para entendermos a Bíblia juntos, também é espaço de cura. Talvez vai ser um pontapé inicial, um start para Deus começar a tratar algumas coisas no seu coração. E se de repente tiver algum gatilho aí, minha sugestão é que você dê continuidade a isso, procure um terapeuta, procure um conselheiro espiritual, um pastor, alguém que possa te ouvir, alguém que possa dar continuidade talvez para isso. Se quiser conversar comigo também, me coloca à disposição, tá bom? Semana passada a gente viu um estudo de caso, trabalhando o que acontece nessa paternidade em relação a um pai lidando com a filha, né? Um pai e a sua filha. Então a gente olhou a história da cura da filha de Jairo, da mulher hemorrágica. E hoje então nós vamos dar continuidade, olhando agora para o pai e o filho, tá bom? O pai e o filho. Então eu quero convidar você a acompanhar comigo a leitura bíblica, está lá em Marcos capítulo 9, do verso 14 ao 29, Marcos 9, de 14 a 29. Eu queria que alguém lesse. Denise, você pode ler para a gente? Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa, e correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês estão discutindo com eles?" E do meio da multidão, respondeu: "Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam." Então Jesus exclamou: "Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam um menino até aqui." Eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: "Há quanto tempo isso está acontecendo com ele?" O pai respondeu: "Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos." Ao que Jesus respondeu: "Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê." E imediatamente o pai do menino exclamou: "Eu creio, ajude-me na minha falta de fé." Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: "Espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino, nunca mais nele entre." E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: "Morreu." Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: "Por que nós não podemos expulsá-lo?" Jesus respondeu: "Esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração." Essa é a palavra de Deus para a gente. E no ano passado eu preguei esse texto quando eu falei sobre cristãos que apoiam a ciência. Não sei quantos que lembram. Na ocasião, meu objetivo era mostrar que é possível a gente conciliar espiritualidade e saber científico. Mas para isso a gente tem que evitar dois tipos de reducionismo. O primeiro é o reducionismo da visão exclusivamente religiosa, que vai enxergar, por exemplo, esse episódio meramente como uma possessão demoníaca.
E aí, até na época eu falei, né, que o erro é a gente querer exorcizar algo que não é espiritual, simplesmente. Então eu dei até alguns exemplos, né? Eu já vi, por exemplo, no campeonato de futebol, um menino ficou muito bravo lá e tentaram expulsar o demônio do menino que estava com raiva, entendeu? E não saiu nada porque não tinha nada, né? Quantos homossexuais que não passaram por sessões de exorcismo dentro das igrejas, e também tem nada a ver. Então, quando a gente tem só esse olhar assim de querer espiritualizar a coisa, e aí a gente corre o risco de repente pegar uma coisa que é física, que é, sei lá, emocional e tal, porque a gente está reduzindo a essa ideia científica, e aí está tendo só uma visão religiosa. Aliás, perdão, a gente está reduzindo a uma visão só religiosa, né, e deixando a ciência de lado. O segundo erro é o contrário, é você ter uma visão só científica, né? Então, você olhar para esse episódio, por exemplo, como se fosse simplesmente uma convulsão, um ataque epilético. O erro é você querer medicar, de repente, né, tratar com remédio uma coisa que, de repente, não é só físico, né, não é só do corpo. Também dei um exemplo para vocês, uma vez eu era pastor, e me chamaram na UPA por causa de um menino que parecia que estava, né, endemoniado. E quando eu cheguei lá na UPA, quando eu consegui conversar com alguém, a enfermeira que me atendeu falou assim, olha, eu não entendo o que acontece, porque a gente já deu 2 doses de remédio, que na primeira dose era para ter apagado o menino, mesmo que ele tivesse com muita droga no corpo. E ele não apagou. Ela falou, não entendo o que está acontecendo. Eu falei para ela, eu acho que não vai apagar, porque parece que não é só isso, né, que está acontecendo. Então, ou seja, a gente tem que ampliar a nossa visão. O C.S. Lewis, quando ele escreveu Screwtape Letters, que é Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, ele diz o seguinte, está até aí no teu boletim também, se quiser acompanhar comigo a leitura, ele fala assim, ó, há 2 erros iguais e opostos no que diz respeito à matéria demônios. Uma é desacreditar de sua existência. A outra é acreditar e sentir um excessivo e doentio interesse neles. Os mesmos demônios ficam igualmente satisfeitos pelos 2 erros e, portanto, contemplam um materialista e um mágico com o mesmo prazer. Então é muito legal que no livro ele vai trabalhar isso, né, de uma maneira alegórica, né, como que o inferno fica feliz, tanto se você está muito só para um lado ou está muito só para o outro lado, né? E como a ideia aqui não é a gente incorrer em nenhum desses erros, então minha proposta é a gente não reduzir, mas a gente ampliar a nossa visão para essa passagem, entendendo que talvez não foi só uma crise epilética e não foi só uma possessão demoníaca, mas as 2 coisas dali trabalhando juntas, porque geralmente é assim que essas coisas trabalham, elas trabalham juntas, não tem como a gente separar uma coisa da outra, porque o ser humano não é só uma coisa ou outra. Nós somos alma, mente, espírito, emoções, né? Então, tendo dito tudo isso, vamos olhar então para o que acontece na relação desse pai com esse filho, para a gente entender o que aconteceu nessa paternidade, né? Então, a primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção é exatamente isso. A forma que Marcos descreve o demônio. Porque tinha muitas formas dele falar do demônio, tinha muitas palavras que ele podia usar para se referir ao demônio. Mas, olha como que o evangelista chama esse demônio, versículo 25. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo. Marcos, no evangelho, vai chamar os demônios de espíritos imundos, né, ou impuros. E isso é importante, por quê? Porque mostra essa natureza, né, do mal, que uma coisa que está impura, ela não é pura, obviamente. Ou seja, ela está contaminada, ela está misturada, ela está, sabe assim, meio tudo junto, né? E é isso que muitas vezes eu vejo o mal fazer. Ele entra dentro de uma pessoa, só que assim, quando a gente tem na cabeça aquela coisa do exorcista, isso atrapalha a gente, porque é meio caricato, entendeu? Eu nunca vi o mal, sei lá, tipo, numa pessoa daquele jeito, entendeu? Mas, muitas vezes ele está dentro, ele está atuando, mas essa coisa meio misturada, que você não sabe direito se é droga, se é, sei lá, se é uma crise emocional, um surto psicótico. A gente não consegue entender direito o que está acontecendo. Por quê? Porque o espírito imundo, ele aponta para isso. O Anselm Grun é um monge beneditino, ele fala assim, ó, os demônios muitas vezes são descritos como espíritos impuros. Eles turvam o pensamento, fazem às vezes da coação e da compulsão interior, das ideias fixas, dos complexos que nos governam de forma violenta.
Ou seja, muitas vezes é essa coisa que a gente não consegue distinguir direito. Então, dizer que o menino foi tomado por um espírito imundo significa que algo dentro dele foi cooptado pelo mal e transformou o interior dele numa grande sujeira. E a gente tem um exemplo moderno disso. Tem um livro chamado Casagrande e Seus Demônios. Lembra do Casagrande, o jogador de futebol? Né? Esse livro é uma biografia dele e é muito legal porque o próprio biógrafo, né, entrevistando o Casagrande, ele mostra exatamente isso. Ele conta que na entrevista que o Casagrande uma época estava assim, uma época que ele estava num apartamento usando muita droga, uma atrás da outra, e aí de repente ele começa a enxergar um monte de demônio na casa. Ele falou assim que os demônios eram enormes, tinha 2 metros, 3 metros de altura, estava em tudo quanto é lugar da casa, no quarto, na cozinha, no sofá. Ele falou assim, eles não faziam nada, mas a presença deles dava muito medo no Casagrande. E aí depois, refletindo, o próprio Casagrande fala que ele teve um surto psicótico por conta do consumo excessivo de drogas, falta de sono, e também, na época, ele estava pesquisando sobre demônios. Então, ele acha que essa pesquisa sobre demônios, misturado com drogas, sem dormir, fez ele ter esse surto. Só que aí, na biografia, o biógrafo fala assim, ó, tudo explicado à luz da razão. Então, está aí no texto, se quiser acompanhar a leitura, tudo explicado à luz da razão. Então, não exatamente. Havia um detalhe que deixava Casagrande ainda mais atormentado e que até hoje lhe provoca uma incômoda interrogação. Outra pessoa com quem a vida se enfurnado naquele apartamento compartilhava as alucinações. Embora também estivesse sob efeito de drogas, é intrigante que ela relatasse as mesmas visões demoníacas. O lance é o seguinte, aí o Casagrande falando, eu ainda tenho uma ponta de dúvida, tá? Acho que 90% daquilo tudo, talvez até mais, tenha sido provocado pelo surto psicótico, mas não descarto a possibilidade de que naquele momento, espiritualmente péssimo, eu tenha aberto uma porta que não deveria para as energias ruins baixarem em casa. Ou seja, tá o Casagrande com a namorada, a noiva dele, não lembro, os dois estão usando muita droga, só que eles relatam as mesmas coisas. E aí ele falou, cara, como, né, que eles enxergam a mesma coisa, se está na mente só de um ou de outro. Então, vocês percebem como que essa confusão, ela turva, né, tudo? Esse é o Casagrande. O que aconteceu com o menino, então, que a gente está estudando? O que eu acredito, então, que aconteceu com o menino aqui do texto? Tem um terapeuta sistêmico chamado Bert Hellinger. E ele fala que as crianças, muitas vezes, elas reproduzem nas ações aquilo que ficou oculto e não trabalhado dentro da família. Talvez a Denise, que trabalha com criança pequena, pode falar a respeito disso para a gente, né? E aí a criança vai trazer à tona, muitas vezes como se fosse uma encenação, aquilo que está escondido dentro da dinâmica familiar. E segundo o texto, o pai do menino procura ele porque ele está possesso por esse espírito que o pai do menino chama de espírito mudo. Olha o que diz o verso 17. Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho que está possuído por um espírito mudo. Ou seja, não deixava o menino falar. Só que o menino não nasceu mudo, ele ficou mudo. Jesus pergunta, desde quando, há quanto tempo que isso está acontecendo? O pai respondeu, desde a infância. Ou seja, o menino falava, mas em algum momento da infância ele foi tomado por algo que calou ele, que tornou ele incomunicável, que fechou o menino para o mundo. Só que, apesar dele não falar, ele meio que está falando através daquilo que acontece com ele. É como se ele estivesse interpretando, é como se ele estivesse encenando aquilo que ele está vivendo. E o que ele encena? Verso 18. E este, o espírito mudo, sempre que se apossa dele, lança-o por terra e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Ou então uma outra tradução fala, e fica rígido, né? Por isso que lembra muito um ataque epilético. A pessoa trava ali, né, e começa a babar e ranger os dentes, né, e morder os dentes. Só que, percebe uma coisa, apesar de lembrar também muito uma convulsão, isso também lembra muito uma pessoa que está com muita raiva.
Por quê? Porque ele espuma e ele range os dentes, ele fica rígido. A gente não costuma falar assim, pô, fulano estava babando de raiva. Não é isso? Ah, ciclano mordeu os dentes, né? Você está com raiva, você morde os dentes. E quando você está com raiva, o que acontece com você? Teu corpo fica rígido. Ou seja, como se esse menino tivesse muita ira reprimida. Por isso ele morde os dentes, ele baba, ele fica duro, né? E aí, como ele não pode falar, manifestar o ódio dele, esse ódio meio que toma conta, quase que domina ele, certo? A pergunta mais lógica que a gente tem que fazer é de quem que esse menino tem raiva? E provavelmente a raiva é contra o pai. Por quê? Porque ele não pode manifestar a raiva dele, por isso ele fica quieto. E naquela cultura, que é uma cultura patriarcal, né? Eles falam dos patriarcas, Jacó, Isaac, né? Abraão. O respeito ao pai era uma coisa sagrada. E aí se eu tenho tanta raiva do meu pai que eu não posso falar, que eu não posso expor, eu me fecho. E essa raiva me domina. E aí chega uma hora que o menino, não podendo agredir o pai dele, né, tipo, externar para fora para o pai, brigar com o pai, xingar o pai, o que ele faz? Ele se lança no fogo e se lança na água para poder morrer. Percebe? É uma forma de atacar o pai indiretamente. E aí o pai fica impotente diante de um filho que parece que quer morrer. É o que acontece até hoje, né? Crianças que se cortam, muitas vezes. Os terapeutas falam que muitas vezes a anorexia, que geralmente acomete as meninas, né? Geralmente, muitas vezes assim, são filhas que são super protegidas pelos pais, pela figura do pai principalmente. E aí a menina não conseguindo se livrar dessa super proteção, ela vai mergulhando, né, nessa coisa da anorexia, e aí é um jeito dela atacar o pai indiretamente, porque o pai se vê indefeso diante de uma filha que não quer comer e que está morrendo, né? Então, o pai fica impotente diante disso. Foi uma coisa planejada, né, pensada pelo menino? Obviamente não. Tudo acontece no inconsciente, né, de um jeito que a pessoa não consegue pensar nisso tudo. E aí você junta que talvez abrir uma porta para o mal também agir, como eu estou falando, vira essa coisa que a gente leu. Então, é impossível a gente saber o que aconteceu na infância desse menino que abriu essa brecha para o mal se manifestar dessa forma. Mas, de certa forma, esse tipo de dinâmica familiar, no qual conflitos não elaborados entre pais e filhos atingem o inconsciente e geram todo tipo de confusão, isso acontece até hoje. Então vamos trazer agora para os dias de hoje, né? Como que se manifestam os problemas entre pai e filhos no mundo contemporâneo? Bom, de muitas formas. Como eu disse na primeira reflexão, quando eu falei do rei Davi, a gente vive uma crise de paternidade, né? Principalmente dessa figura do pai mesmo, né? As crianças sem o pai presente, são muitas as crianças. Seja por conta de divórcio, de distanciamento emocional, abandono, morte, prisão. Eu lembro uma época que eu trabalhei como voluntário no Amigos da Escola, lá no Florense, né, que tinha uma escola bem de frente. O menininho que mais dava trabalho, ele era super agressivo, vocês vão ver que eu vou falar da agressividade. Um menino super agressivo, que não respeitava ninguém, tal. Conforme eu fui trabalhando, eu fui conhecendo a história, descobri que o pai do menino estava preso. E aí depois, é engraçado, que esse mesmo menino que dava muito trabalho, se apegou a mim assim, de um jeito que era uma coisa assim, impressionante, o apego que ele tinha, né? Então, como é que acontece quando, né, então a gente tem esses problemas de pai e filhos? Eu vejo pelo menos 3, tem muitas mais, mas eu vou falar de 3. Primeiro é o filho agressivo. Então, como eu já falei na primeira mensagem, a figura paterna é responsável por estabelecer limites. E quando a criança começa a compreender a presença dessa figura, ela internaliza a ideia de que existem regras e estruturas sociais que regulam desejo e comportamento. O que acontece muitas vezes na ausência dessa figura é aquilo que os especialistas vão chamar de protesto masculino. Então tem um terapeuta aqui que ele fala assim, jovens que não têm a presença do pai presente,
apresentam a tendência marcante de bular regras, não respeitar limites e têm comportamentos agressivos. Quanto menos o filho consegue se identificar com o pai, tanto mais incide seu protesto masculino contra a sociedade, que muitas vezes vem expresso em atitudes antissociais. Ele tem que virar o macho alfa. E aí ele não vai respeitar limite, não vai respeitar regra, vai virar o cara que faz bullying, né? Porque o menino que não tem um pai, que coloca limites, expressa na violência, na agressividade, o desejo inconsciente que alguém diga não para ele. Lembra que eu falei do menininho aqui? Era exatamente isso, cara. E engraçado, porque assim, eu era muito firme. E aí, quando eu fui firme com ele, na outra semana ele voltou um doce, o menino. Então, assim, pedindo literalmente, por favor, alguém diga um não para mim. Alguém coloque limites. Porque, como eu disse na primeira mensagem, o não é igual a um abraço. O limite, ele abraça a criança, ele protege a criança, né? Agora, por outro lado, se o pai está presente, mas ele é excessivamente autoritário, ele é um homem violento, que põe regras, leis, sem afeto, sem amor, né? E de uma maneira meio tirânica, o filho muitas vezes vai querer ser a sombra desse pai violento, ele vai muitas vezes se identificar com esse agressor. E aí ele introjeta o agressor, ele repete nos outros aquilo que o pai faz com ele, né? Então, nesse caso, o menino vai passar para frente toda a violência que ele recebeu. E a gente tem um exemplo extremo disso na história, que são os Hitlers. Eu não sei se você sabe, mas o pai do Adolf, né, Hitler, que é o Alois Hitler, dizem os historiadores que ele era provavelmente o filho bastardo de um judeu. Filho bastardo de um judeu. Tem grandes chances disso, ninguém sabe certinho, mas parece que sim. E esse Alois Hitler, ele virou chefe aduaneiro muito respeitado, só que ele era um cara muito rígido. E ele castigava demais o Adolf. Demais mesmo. Tanto é que Alice Miller, é uma das biógrafas de Hitler, ela fala o seguinte: seu confidente, eu não vou saber pronunciar o nome desse cara, Hauschinen, não sei, contava que muitas vezes durante a noite Hitler acordava gritando pedindo ajuda. Ficava cambaleando no quarto com o olhar perdido ao seu redor. Arquejando, ele dizia: ele esteve aqui. E aí, comentando esses semissonhos de Hitler, essa biógrafa, que também é psicanalista infantil, fala assim: todo mundo não bastaria para servir de vítima, de sacrifício, para afastar o pai internalizado do quarto de Adolf Hitler, uma vez que, mesmo destruindo o mundo inteiro, não conseguia destruir seu próprio inconsciente. Então, esse é um exemplo extremo daquilo que a gente chama de filho agressivo, mas que acontece em graus menores, aos montes. Então, essa é a primeira possibilidade. A segunda, que muitas vezes vem combinada com a primeira, e o Adolf é um caso disso, é o que a gente chama de filho conservador. Na ausência do pai, alguns garotos vão procurar um núcleo substituto de estrutura e segurança. Algo que ofereça normas rígidas, princípios claros, valores fixos. Então, geralmente, esse menino vai em busca de uma instituição que tem um líder forte que sirva de pai substituto. Então, a pessoa vai entrar no militarismo, seja na polícia, no exército, né, porque tem uma hierarquia muito rígida. Vai participar de uma religião fundamentalista. Então vai para essas igrejas que não pode nada, sabe? Que tudo é pecado, que tem um monte de regra que você tem que seguir. Ou então vai para um partido político conservador, né? Também essa coisa extrema. O Hitler, né? Que eu falei aqui, né? Juntou uma coisa com a outra ali. E se a gente for pensar até nas grandes indústrias do século passado, que tinha uma hierarquia muito certinha assim, né? Cara, é interessante. A gente procura, por exemplo, quem foram os homens mais ricos do século XIX, século XX. Quase todos eles eram órfãos. Cresceram sem o pai. E aí, por conta disso, se tornaram muito disciplinados, super focados no trabalho, entraram nessas indústrias e cresceram, viraram os chefes, né? O filho conservador geralmente se transforma em um homem moralista, fundamentalista e inflexível. E essa é uma possibilidade. Agora, a terceira possibilidade
é o filho homoafetivo. E, gente, pelo amor de Deus, tá? Não quero simplificar um negócio que eu sei que é super complexo, que é super sensível, principalmente nos dias de hoje. Eu não estou dizendo que todo homem homossexual é homossexual por conta disso. Mas tem uma grande possibilidade de que uma das causas da homoafetividade nos meninos está relacionada ao trauma que ele tem com o pai. Tem um pastor chamado Bob Davis, ele é pastor e líder de um grande ministério cristão que trata com homoafetividade. Eu quero ler aqui o que o Bob Davis diz. Ele fala assim, ó: correndo o risco de ser extremamente simplista, eu apresento a seguir um resumo numa frase do que se trata a homossexualidade masculina. Um resumo de tudo que aprendi nos últimos 20 anos. A homossexualidade masculina é uma busca de aceitação e aprovação por pessoas do mesmo sexo. Em geral, os homens gays cresceram sentindo-se isolados dos outros meninos. Então, muitas vezes é aquele menino que ele está brincando e ele fica isolado dos outros garotos, né? Com frequência, sentiram-se também distanciados do pai. Da mesma forma, isso aconteceu comigo, Bob Davis, né? E não sei a razão. Toda noite meu pai estava em casa. Ele e minha mãe ficaram casados por 54 anos até a morte dele, muitos anos atrás. No entanto, ele não sabia relacionar-se emocionalmente comigo. Ele não demonstrava afeição e eu não me sentia ligado a ele. Eu tenho um outro relato aqui também, que colabora com essa visão, de uma terapeuta chamada Isabelle Ludovico. Ela escreveu um livro chamado Resgate do Feminino. Ela fala assim, ó: atendi no consultório um jovem que sentia atração por homens. Angustiado, ele havia concluído que devia ser homossexual. No processo terapêutico, ele percebeu que essa atração resumia-se à busca de um modelo mais apropriado do pai, pois considerava o seu apagado e omisso. E aí, não é à toa, se você tem contato com homens gays, e você conversar com eles, se você conhece o universo, você vai perceber uma coisa que é muito interessante. É muito comum, no universo dos homens homossexuais, que homens mais velhos se relacionem com homens mais novos. É muito comum isso. E eu acho que não é à toa. Tem a ver, talvez, com essa busca da figura do pai e tal, essa coisa consciente. Não estou falando que é só isso, tá, gente? Por favor, pelo amor de Deus. Mas é uma das coisas que pode acontecer. É isso também. E aí a gente pode entender que esses fenômenos sociais que a gente tem observado, muitos deles são fruto dessa crise de paternidade. Por que a gente tem esse conservadorismo, esse fundamentalismo tão forte nos nossos dias de hoje? Parece que aumenta cada vez mais. Não é isso? Então, tem tudo a ver com isso. Bom, partindo então para o final, como é que Jesus cura a relação desse pai com esse filho? É interessante que os discípulos tentaram, mas não conseguiram resolver a situação, não é? Verso 18. O pai do menino diz: pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. No verso 28, os próprios discípulos perguntam para Jesus. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos perguntaram, em particular, por que nós não pudemos expulsá-lo? O que Jesus fala que foi o problema deles? Falta de oração. Jesus respondeu, esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração. Contudo, na hora que Jesus expulsa o demônio, Jesus orou. Verso 25, o que ele faz? Ele só ordena, porque uma oração seria Jesus falar com o Pai, não é? Igual ele fez várias vezes. Mas diz que Jesus, ele repreendeu direto o espírito imundo. Ele falou direto com o espírito imundo. Ele não orou. Então, do que Jesus está falando quando ele fala que precisa ter oração para poder expulsar, e na hora de expulsar ele não ora? O lance é o seguinte, detalhe, até porque eu acho que os discípulos já tinham tentado expulsar, porque em Marcos 6, 7, quando Jesus manda eles de 2 em 2, os 12, diz que ele dá poder e autoridade para eles expulsarem demônios, e depois eles voltam felizes porque eles tinham expulsado vários demônios. Então eles já tinham tentado isso antes. Eu tenho quase certeza. Por que não deu certo? De que oração que Jesus está falando? Então a gente tem que entender isso dentro do contexto do livro. O capítulo começa dizendo que Jesus vai para o Monte da Transfiguração. Versos 2 e 3. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e João, levou a sós, em particular, a um alto monte.
E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro do mundo poderia alvejar. Marcos, quando relata, ele é super sucinto, mas Lucas dá mais detalhes para a gente. Lucas fala que Jesus sobe ao monte com o propósito de orar. E enquanto ele ora, a roupa dele ficou branca. Ou seja, a oração que faltou para os discípulos, me parece, não foi essa oração do pedido, do clamor, da intercessão. A oração foi essa oração de você ter uma vida de intimidade com o Pai, igual Jesus tinha acabado de experimentar, que faz ele ouvir no final da experiência, esse é meu filho amado que me dá muita alegria, né? Escutem a ele. Então percebe o contraste? De um lado a gente tem um pai e um filho cujo relacionamento é conturbado. Parece que tem muita dor, muito ódio reprimido, o que gera agressividade, violência. E aí esses sentimentos não elaborados não podem ser extravasados de um jeito saudável e fazem com que o menino volte a sair contra si mesmo. E aí, no meio disso tudo, você ainda tem o mal ali agindo. Do outro lado, a gente tem Jesus e o pai dele num relacionamento que é tranquilo, que tem intimidade, tem cumplicidade, os afetos são externados, esse é meu filho amado, e isso tudo gera confiança e entrega. Então, por que Jesus é capaz de curar essa relação conturbada? Porque essa relação conturbada não afeta Jesus. Por quê? Porque ele tem um núcleo sólido. Ao invés de se contaminar pela impureza do espírito mal, ele é capaz de purificar aquilo que estava turvo. Então, olha o que Jesus faz. Primeiro ele trata o pai, verso 22. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, disse o pai, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu, se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, eu tenho, ajuda-me na minha falta de fé. Em outras palavras, é como se Jesus dissesse ao homem, tudo depende do tamanho da tua fé. Mas por que ele fez isso com o pai? Porque Jesus quer responsabilizar o pai. Ele está falando assim para o pai, olha, você precisa se envolver nisso. Você precisa se envolver pessoalmente na recuperação do teu filho. Você realmente quer que teu filho fique bom? Você realmente deseja que ele possa ficar liberto? Então Jesus meio que chama o pai a participar disso. Fala, olha, você está afim mesmo disso? Né? Isso gera uma confissão sincera por parte do pai. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Que parece ser super contraditório, né? Mas o que o pai está dizendo é, eu creio, mas a minha fé é muito pequena. E sabe o que eu acho mais maravilhoso nessa história? É que Jesus não vira para o pai e fala assim, você está de brincadeira comigo? Faz o seguinte, volta quando a tua fé for forte, aí você vem aqui e eu curo teu filho. Jesus não faz isso. Ele pega essa fé pequena, acanhada, vacilante, cheia de dúvidas, e a partir disso, porque o pai foi sincero, ele cura o menino. E aí Jesus vai tratar o menino, ele se dirige direto para o espírito, né? Espírito surdo, mudo, eu ordeno a você, saia desse menino, nunca mais volte nele. E ele gritando e agitando muito, saiu deixando como se estivesse morto. Eu acho muito interessante o jeito que o Anselm Grun interpreta essa passagem. Vamos ler juntos, está aí no boletim. Ele fala assim, ó. O jovem tem que jogar para fora num grito tudo aquilo que engoliu durante anos. E precisa fazê-lo diante do Pai, diante de quem emudecera. A presença curadora de Jesus lhe confere força para isso. Ele sente no mestre um poder superior ao do demônio. Jesus irradia uma atmosfera de confiança que possibilita ao filho expressar tudo aquilo que estava represado nele. Já não tem medo de bradar, com raiva e ódio. Diante de Jesus ele tem permissão de fazê-lo, pois ele não julga. No grito, o filho ganha a distância do demônio mudo e surdo, que o mantém possesso. Assim torna-se sadio e livre para viver sua própria vida. Então, o que isso tem a ver com a gente? Primeiro, se você é pai e tem um relacionamento conturbado com seu filho, primeiro passo é proximidade, envolvimento, comprometimento. Ah, mas eu não sei como fazer, eu não levo jeito. Faça como o pai da história. Vai até Jesus. Oferece aquilo que você tem para ele, mesmo que seja pequeno, acanhado, desajeitado. Mas seja sincero, olha, eu creio, mas eu acho que não tenho fé suficiente, mas me ajuda mesmo assim.
Porque com pequenas coisas Jesus faz. Se tua fé for o tamanho de um grão de mostarda, ele gera transformações. Então se envolva, né? Se comprometa. Agora, se você é filho e tem um relacionamento conturbado com seu pai, talvez tal como o menino da história, existe muita coisa engasgada, sufocada, reprimida, e você se sente mudo, calado, silenciado. E talvez você tenha redirecionado a sua ira contra você mesmo, com comportamentos autodestrutivos, droga, álcool, sexo sem proteção, automutilação, direção perigosa. Eu conheci um cara uma vez, que ele contou para mim que na juventude dele, ele pegava a moto, numa cidade do interior aqui, e cara, ele roletava de madrugada. Tipo, ele pegava no sinal vermelho assim, ia sem parar. Querendo se destruir, né? Talvez você esteja flertando com o mal, assim como o Casão, né? Pesquisando sobre demônios, consumindo um monte de jogo, de série, de história que só fala disso. Você vai precisar de ajuda para expressar isso num espaço seguro, de alguém que ofereça o papel de Jesus. Então, minha dica é, procure alguém que possa ser essa pessoa que tem um núcleo sólido, que vai te dar a liberdade, a segurança, para que você, simbolicamente ou literalmente, possa gritar e expressar tudo isso que você está vivendo. Então, um terapeuta, um psiquiatra, um pastor, né, alguém que possa, de fato, ali, tipo, te acolher sem julgamento, porque talvez sozinho você não vai dar conta, né? Mas saiba de uma coisa, tem um poder que é maior do que o mal, superior a toda essa bagunça. Um poder que venceu o mal, quando na cruz do Calvário, olha que interessante, Jesus vence o mal, quando na cruz do Calvário, ele também dá um grito. Ele grita, tetelestai, está consumado. Nessa hora, Jesus triunfou, como diz o texto de Colossenses, sobre todo o principado e potestade. E o mesmo poder que venceu o mal na cruz está disponível para a gente hoje.